Olá, estamos iniciando o programa TV OAB Guarulhos. E como, seguindo esse rito de apresentações, estamos aqui hoje com mais 2 núcleos do Departamento Cultural. Semana passada estiveram aqui também outros núcleos, e nessa semana estamos apresentando mais núcleos do Departamento Cultural. Esse programa TV OAB Guarulhos é exibido semanalmente às 9h30 da noite no canal 3 da NET e também pelo site www.tvguarulhos3.com.br. Está aqui comigo o Dr. Ricardo Martins, que é presidente do Departamento Cultural, está compondo a bancada junto comigo. Eu gostaria que o Dr. Ricardo apresentasse os núcleos que estão aqui hoje no nosso programa. Estamos aqui com 2 núcleos, que é o Direito de Família e Sucessões e o Núcleo de Mediação e Arbitragem. Olá, Dr. Felipe, mais uma vez muito obrigado pelo convite. Olá para você que nos assiste, nos acompanha na TV OAB Guarulhos. Olá para as nossas ilustres doutoras que representam 2 grandes e importantes núcleos. Nós temos aqui doutora Valéria Norberto e também doutora Adriana Brotti. Eu quero começar com a doutora Valéria Norberto, que é representante aqui do Núcleo de Direito de Família e Sucessões. Doutora, a senhora, na função que exerce de coordenadora deste núcleo, o que tem desenvolvido? O que a senhora pode dizer para nós em relação ao desenvolvimento das atividades do núcleo que está ligado à senhora e qual a importância desse núcleo nessa hierarquia de 16 núcleos do Departamento Cultural? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Dr. Felipe, Dr. Ricardo e também a doutora Alexandre pelo convite de fazer parte do Departamento Cultural na coordenação do Núcleo de Direito, Família e Sucessões. Bem, este ano, nosso núcleo, que é composto por 5 membros, desenvolveu alguns trabalhos de estudo mensal, na verdade todas as segundas, quartas-feiras do mês, a partir das 18 horas, na casa da OAB, nós nos reunimos e debatemos temas envolvendo o direito de família e sucessões. Ao longo desse ano abordamos algumas questões relacionadas à união estável, à união homoafetiva, essas implicações nas questões do direito sucessório, e com o objetivo de aprimorar o trabalho desses membros, trocar dúvidas, trazer questionamentos, ideias, uma troca do dia a dia e um aprimoramento desses colegas. Fora a questão também desses estudos que são feitos, nós nos organizamos para desenvolver palestras para toda a comunidade jurídica e até outras pessoas interessadas. Este ano nós fizemos, só do nosso núcleo, 2 palestras. Uma sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Inclusive, esta palestra, o objetivo não foi só atingir a comunidade jurídica, ou seja, advogados, bacharéis, estagiários, mas também membros da comunidade que tinham interesse no tema. E nós contamos, inclusive, com pessoas neste dia que se interessaram pelo tema. E a outra foi sobre o direito sucessório, envolvendo a questão do planejamento patrimonial, familiar e sucessório. Doutora Valéria, como esse programa ele tem também como objetivo falar um pouco da composição, enfim, das atividades, da importância, apenas para aqueles que nos assistem, a senhora poderia dizer para nós quantos membros integram o núcleo de direito de família e sucessões, se eles podem ser advogados ou tem como requisito ser advogado, pode ser estagiário, acadêmico de direito? Sim, como eu disse, atualmente nós somos 5 membros. Atualmente são 5 advogados, mas ele está aberto a toda a comunidade jurídica, e aí eu incluo estagiários, as pessoas que estão estudando direito, às vezes bacharel em direito, não advogado, mas que atue na área jurídica para compor o núcleo, estão com as portas abertas. Para o ano que vem, que nosso projeto inclusive vai continuar com essas reuniões de estudo, então fica aí nosso convite para todos que queiram participar. Liga lá na OAB, pode inclusive pegar meu telefone lá com a pessoa responsável e venha fazer parte conosco. E com qual periodicidade o Núcleo de Direito de Família e Sucessões se reúne para essas atividades com os membros? Essa reunião de estudos, ela é feita mensalmente, uma vez por mês. Este ano foi toda segunda, quarta-feira do mês.
A programação do ano que vem, até o final do ano, nós já vamos divulgar, inclusive com os temas dessas reuniões de estudo, porque existe uma programação para a gente se reunir já com um propósito. Então, os membros estudam antes, né, para poder ter uma dinâmica maior durante e render mais a própria reunião. Perfeito. Doutora Valéria Brotti, que é coordenadora do Núcleo de Família e Sucessões, perdão, Valéria Norberto, coordenadora do Núcleo de Direito de Família e Sucessões, muito obrigado. Eu quero agora aproveitar o ensejo e também dar uma palavra, conversar também com a sua colega ao lado, ela que é coordenadora do Núcleo de Mediação e Arbitragem, doutora Adriana Brotti. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Inicialmente, gostaria também de agradecer a oportunidade de apresentar o Núcleo de Mediação e Arbitragem, não só, obviamente, para os advogados, mas para a sociedade de uma forma geral, porque é um assunto de grande importância. Também agradecer a confiança depositada pelo Dr. Alexandre, nosso presidente, na confiança no desenvolvimento dos nossos trabalhos. Doutora Adriana Brotti, entrando mais a fundo das atividades que são desenvolvidas pelo núcleo que a senhora está à frente na condição de coordenadora, quais são as atividades que têm sido desenvolvidas nos últimos meses no seu núcleo? Inicialmente, nós estamos priorizando os estudos, que seria o aperfeiçoamento técnico mesmo do advogado na área de mediação e arbitragem. Então é muito importante que os advogados tenham essa disponibilidade e até por conta disso as nossas reuniões também são realizadas mensalmente para que nós tenhamos a possibilidade de organizar a nossa agenda. Então fazermos esses estudos mensais e, além disso, também trazer a realização de eventos, que são as palestras, os workshops, porque aí nós temos a oportunidade de compartilhar o que nós estamos aprendendo, o que nós entendemos que é relevante para a sociedade por meio desses eventos. Doutora Adriana, quantos membros hoje integram o Núcleo de Arbitragem e Mediação? Adorei essa pergunta, porque aí eu tenho a oportunidade de exteriorizar aqui um convite. Porque o nosso núcleo ainda tem tem um número de membros muito pequeno para o tipo de trabalho que nós queremos desenvolver. Então eu aproveito a oportunidade para convidar todos os colegas que tenham um interesse em aperfeiçoar os seus estudos sobre essas duas temáticas, mediação e arbitragem, que devem ser considerados como instrumentos realmente de trabalho para a advocacia, para que entrem em contato com a OAB para tomar conhecimento de quando são realizadas as reuniões. No exercício desse ano acontece às sextas-feiras, então a última sexta-feira de cada mês nós realizamos as reuniões. No período da manhã, mas isso também pode ser ajustável de acordo com a agenda dos colegas. Então, se alguém tiver interesse, nós vamos ficar muito felizes, né, em poder recebê-los. Como se trata de um tema um tanto quanto, eu diria que diferenciado, para aqueles que nos assistem, já têm visto alguma outra palestra que a senhora pudesse nos dar aqui de primeira mão? Olha, o que eu gostaria de compartilhar com vocês de primeira mão é que nós estamos finalizando um material informativo, não só para os advogados, mas também para a sociedade, para que nós possamos demonstrar para as pessoas qual é o impacto da mediação e da arbitragem na solução de conflitos. Então, esse material informativo, ele visa realmente elucidar as principais dúvidas em relação à aplicação desses métodos, dentre tantos outros que também vão compor, né, a solução de conflitos. Então, além das palestras, esse ano nós temos mais uma em dezembro, mais voltada para a comunicação, porque no nosso núcleo nós também damos ênfase à comunicação. Comunicação não violenta, oratória também, porque a comunicação é muito importante. Se nós estamos falando em solução de conflitos, muitas vezes os conflitos acontecem justamente por uma ruptura, por uma falha de comunicação. Então nós também estamos dando ênfase a isso. Mas para o ano que vem, além desse material informativo que nós vamos disponibilizar no site da OAB, nós também teremos palestras inclusive em parceria, né, com a doutora Valéria. Nós também estamos nos organizando nesse sentido para trabalharmos mediação no direito de família,
porque nós entendemos que, principalmente na família, precisamos ter um olhar mais atento quanto à solução de conflitos. Então, aguardem. Base da sociedade, exatamente. Né? Então, provavelmente em março nós teremos aí a realização desse evento. E fora isso, nós pretendemos também realizar workshops. Em qual sentido? No sentido de nós apresentarmos simulados de mediação e arbitragem para que as pessoas possam conhecer como funciona, para que nós possamos aí nos afastar de alguns mitos e fazer com que as pessoas realmente entendam que nós estamos diante de uma grande ferramenta de solução de conflitos, que só tende a beneficiar a sociedade e principalmente o trabalho do advogado, que continua sendo absolutamente indispensável nesses institutos. É verdade, aliás, assim diz o artigo 133 da Constituição Federal. O advogado ele é indispensável à administração da justiça. Doutora Adriana Brotti, doutora Valéria Norberto, quero agradecê-las pela atuação à frente de cada uma do seu núcleo, parabenizá-las pelo trabalho, pelas palestras que vêm sendo desenvolvidas por cada um dos núcleos das senhoras. Muito obrigado. Doutor Felipe. Gostaria novamente de agradecer a participação, doutora Valéria Norberto, ele edita, tá? Adriana Brotti, que é representando o Núcleo de Direito de Família e Sucessões e também Núcleo de Mediação e Arbitragem. Agradeço a participação nesse programa. Esse é um programa de apresentação somente. Vocês serão novamente convidados em momento oportuno para falar sobre um núcleo especificamente, sobre um assunto específico, né, que for trazido o nosso programa. E vocês continuem aí. No próximo bloco estaremos aqui com mais 3 núcleos que compõem o Departamento Cultural. São eles o Núcleo de Direito Tributário, Núcleo de Direito Militar, Núcleo de Falências e Recuperação Judicial. Então, tem muita coisa ainda. Fiquem por aí. No próximo bloco a gente se encontra. Preparado para viajar barato? Viajar Barato é o único outlet de viagens do Brasil. Alta tecnologia para buscar as melhores oportunidades e promoções. Pacotes completos para você não se preocupar com nada. Viajar Barato é o único outlet de viagens no computador, celular, 24 horas, sem sair de casa. Réveillon, Carnaval, cruzeiros marítimos, férias de verão. A hora é agora. Viajarbarato.com.br, o único outlet de viagens do Brasil. Viajar Barato. Olá, estamos voltando com a programação. Aqui no segundo bloco já formam aqui com a gente mais 2 núcleos que compõem o Departamento Cultural. São o Núcleo de Direito Militar e o Núcleo de Falência e Recuperação Judicial. Eu peço que o nosso amigo, Dr. Ricardo, apresente então nossos convidados. Olá, para você que nos acompanha na TV OAB Guarulhos, nós temos hoje 2 importantes núcleos. Aqui eu quero começar com o meu colega, meu grande amigo, estudamos juntos inclusive, Dr. Leonardo Camargo, ele que representa como coordenador do Núcleo de Direito Militar, o Núcleo de Direito Militar. Né? Eu quero iniciar, Dr. Leonardo, perguntando para o senhor qual que é a importância desse Núcleo de Direito Militar. Primeiramente eu agradeço ao convite e parabenizo aos colegas aqui essa jornada que é a TV Guarulhos, né, em nome do nosso querido professor, nosso amado Alexandre, né, e quero falar que o direito militar, para os colegas que não têm tanto conhecimento, é a área do direito mais antigo do Brasil, é a justiça mais antiga do Brasil. Com a chegada da família real no Brasil, veio-se as esquadras militares e aí teve a importância da instalação do primeiro ramo de aplicação do direito no Brasil, que foi o direito militar. Então, o nosso trabalho da nossa comissão seria a trazer aos colegas, aos novos, aos acadêmicos, né, que existe um ramo do direito militar que julga especificamente os agentes de segurança, mais precisamente os policiais militares, bombeiros militares e os policiais militares, o qual tem um regramento próprio, regras próprias, um código penal exclusivo, um código de processo penal exclusivo também, né? Então é fomentar no ramo acadêmico a existência do direito militar e a necessidade dele e a aplicação, né? E é um ramo
em plena expansão. Nós estamos no estado de São Paulo com a maior força do Brasil, com mais de 100 mil homens, né? Então é um ramo em plena expansão, com o qual o acadêmico ele pode se aprofundar e vier a ter uma qualificação futura para poder atuar especificamente na área de direito militar. Justamente por se tratar de uma área bastante específica, vocês têm tido muito interesse, por exemplo, por parte dos membros. Hoje, qual que é a composição do núcleo de direito militar, doutor Leonardo? Em Guarulhos, infelizmente, o núcleo é muito pequeno, né? Basicamente, eu atuando nessa frente, né? E estendo também o convite aos colegas aqui da região de Guarulhos que tenham interesse em nos procurar na nossa casa, para que a gente possa aumentar o nosso quadro para qualificar no futuro aí a nossa área. Isso é muito bacana, porque esse momento aqui, não só para apresentar os núcleos, falar da importância, sim, falar da composição, ele serve também para convidar você que nos assiste, para convidar você que tem interesse em participar dos vários núcleos. Como foi dito por nós, né, nós temos 16 núcleos que estão diretamente ligados ao departamento cultural. Agora, alguma perspectiva para a realização, por exemplo, de uma palestra nos próximos meses, que o senhor pudesse aqui de primeira mão compartilhar conosco? Nós estamos em trabalho, nós temos um juiz em São Paulo muito participativo, que fomenta palestras no Brasil inteiro, e nós queremos tentar para o próximo ano trazer o Dr. Roth, o titular da primeira auditoria do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, para fomentar uma palestra e trazer aos colegas de Guarulhos a importância do direito militar e a aplicação do mesmo no dia a dia, no exercício. Eu soube que o senhor tem tido uma proximidade muito grande também aqui do atual comandante da Aeronáutica. Nós tivemos uma passagem de comando muito recente, né? Dr. Pontiroli, que era o ex-comandante da base, foi comadido para a Itália. Hoje nós temos o Coronel Kennedy, e eu sei, temos conhecimento de que o senhor tem tido uma proximidade muito grande, desenvolvendo trabalhos juntamente também com a base aérea. Há alguma perspectiva, por exemplo, de fazermos uma visitação na base? O que o senhor tem? Quais são essas tratativas que o senhor tem tido com o atual coronel da base aérea aqui de Guarulhos? Então, juntamente com o coronel, a gente não teve um acompanhamento pessoal com ele. Nós temos um acompanhamento de um major, não vou me recordar o nome dele. Arthur. O Major Arthur, obrigado. E nós estamos tentando uma aproximação dele para o começo do ano, que a OAB também entre na nossa base militar aqui de Guarulhos, né? Para que a gente faça a aproximação da OAB com a área também das Forças Armadas aqui de Guarulhos. Que bacana, doutor Leonardo. Eu quero parabenizá-lo, porque eu sei que o senhor é um advogado muito combativo, atua firmemente, desde sempre na advocacia voltada para essa área militar. Parabenizá-lo também à frente do núcleo que o senhor tem representado. É um núcleo de muita importância. Nós temos uma quantidade muito grande de policiais militares, de membros das Forças Armadas, que tem total relação com o núcleo que o senhor pertence. Muito obrigado, doutor Leonardo. Agradeço. Eu quero agora aproveitar aqui o ensejo, também apresentar, doutor Felipe, o nosso colega também advogado, ele que vem representando aqui o doutor Werner, que é coordenador do Núcleo de Falência e Recuperação. Muito obrigado por ter estado aqui, por estar aqui, doutor Vitor Pegoraro. Eu agradeço imensamente o convite, o doutor Felipe, doutor Ricardo. Parabéns pela iniciativa da TV OAB Guarulhos, que ela tem sido excelente para difundir as atividades da nossa subseção aqui na cidade, né? Eu hoje represento aqui o Núcleo de Recuperação Judicial e Falência. Agradeço, inclusive, ao nosso presidente, Dr. Werner, pela oportunidade de estar aqui hoje. E, basicamente, o nosso núcleo, ele foca na questão da recuperação judicial de empresas e de falência de empresas. E, em tempos de crise como esse que nós vivemos, esse tema é especialmente importante, não só aos advogados, como a toda a sociedade, principalmente os pequenos empresários e os médios empresários, que muitas vezes desconhecem pontos importantes dessa abrangência do direito, que pode ser utilizada e muito para superar uma crise financeira ou uma crise econômica como a que nós vivemos.
O nosso núcleo hoje, ele atua com base em 3 principais objetivos, que é a realização de estudos, de pesquisa, de trabalhos e de palestras em relação ao tema do núcleo. Um segundo objetivo, também muito importante, é difundir esse tema junto à sociedade, não só aos advogados, e desmistificar certos conceitos que existem e que são ultrapassados em relação principalmente à recuperação judicial. Um terceiro objetivo, também muito importante, é a abertura de diálogos institucionais com o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário para propor melhorias na nossa legislação recuperacional e falimentar. E, inclusive, dentro desse objetivo, já existem hoje, lá no nosso núcleo, alguns projetos de lei que nós estamos estudando para propor, muito bacana, né? Para propor exatamente essas melhorias, tanto na legislação da recuperação judicial e da falência, quanto na aplicabilidade. Então, é muito interessante, fica aqui o convite para que todos os colegas que estão nos assistindo participar desse núcleo, que tem uma importância. Eu sempre costumo dizer isso pela multidisciplinaridade da matéria. Verdade. Que, querendo ou não, doutor Ricardo, um advogado que milita na área trabalhista, na área tributária, ele precisa ter um certo conhecimento do processo de recuperação judicial e de falência, porque, querendo ou não, alguma vez ele vai se deparar com uma empresa que está dentro desses dispositivos que existem na lei, e ele precisará conhecer isso para conseguir representar o seu cliente. Então, nos colocamos até à disposição aqui, tanto eu quanto o nosso presidente, para participar dos outros núcleos do Departamento Cultural, para fazer esse diálogo multidisciplinar entre essas matérias, né? Doutor Vitor, e com tantas atividades, as quais o senhor aqui relatou para nós, com quantos membros vocês contam para desenvolver tanta atividade assim? Boa pergunta. Hoje nós somos um núcleo relativamente pequeno que está começando a desenvolver esses trabalhos e contamos com 6 membros no nosso núcleo, e mais 6 membros que trabalham arduamente ativos. Parecem 20, assim, desenvolve um trabalho de 20, é muito bom mesmo. E como que é desenvolvido, por exemplo, as atribuições de cada um desses membros desse núcleo que o senhor representa aqui? As atribuições dentro do nosso núcleo... Por exemplo, o senhor nos disse que existem 6 membros, que mais parecem 20. Como que vocês fazem para dividir as atribuições, as tarefas, aquilo que vocês desenvolvem mesmo? Como é uma matéria relativamente muito abrangente, nós dividimos muito por temas. Então, em determinado tema, um membro fica responsável de produzir conteúdo, produzir trabalhos e pesquisas e propor sugestões de melhorias e de alterações no projeto de lei, né? Então, a gente divide bastante por tema dentro do nosso núcleo. Olha, doutor Vitor Pegoraro, representando aqui o nosso coordenador do Núcleo de Recuperação e Falências, Dr. Leonardo Camargo, representando aqui o núcleo, na verdade ele é o coordenador do Núcleo de Direito Militar. Eu quero agradecê-los. O senhor tem um recado para nós? Tenho sim, eu trouxe até uma colinha aqui. No dia 27 de novembro de 2017, agora, uma segunda-feira, das 19 às 21 horas, nosso núcleo vai realizar um evento aqui na Casa do Advogado, na subseção de Guarulhos. É uma palestra chamada Recuperação Judicial, uma ferramenta legal ante a crise econômica. E o objetivo é levar uma palestra aberta a toda a sociedade. Os expositores serão o Dr. Odair de Moraes Júnior e o Sr. Júlio César Teixeira de Siqueira. Então fica aqui o convite, a entrada é mediante a doação de 1 quilo de leite em pó. Fica aqui o convite e aguardo todos vocês lá. Dr. Vitor, muito obrigado. Dr. Leonardo, muito obrigado. Eu quero aproveitar o ensejo e lembrar para vocês que nos assistem que o Departamento Cultural realiza todas as segundas-feiras uma palestra sobre um tema diferente, com um palestrante diferente. É importante que vocês saibam, inclusive, que essas palestras são exibidas em tempo real. Ou seja, nós temos hoje uma ferramenta que foi implantada juntamente com o Departamento Cultural e a Comissão de Comunicação, que propicia a você que nos assiste agora, em tempo real, como eu disse, pelos canais de Facebook da OAB, assisti-la, caso vocês, porventura, não possam comparecer em nossa casa. Então fica aqui o nosso convite, doutor Felipe.
É isso, doutor Ricardo. Agradeço a participação dos colegas à frente do Departamento de Núcleo de Direito Militar, Núcleo de Falências e Recuperação Judicial. E o convite ficou aberto, dia 27, 19 a 21 horas, a palestra de recuperação judicial diante dessa crise econômica que passa o nosso país. Então, vocês que queiram participar, se inscrevam através do site da OAB 57 Guarulhos, o Facebook OAB 57 Guarulhos e o site www.oabguarulhos.org.br. Vocês novamente serão convidados em outro momento oportuno para falar sobre um assunto específico. Agradeço a participação novamente. Estamos aqui meio que encerrando a apresentação dos núcleos que compõem o departamento. Existem outros núcleos, doutor Ricardo? Eu gostaria que até falasse quais são os núcleos que formam o departamento cultural, porque ainda tem mais alguns núcleos. Olha só, como foi dito ao longo das nossas programações e dos programas que foram aqui exibidos, nós temos 16 núcleos. 16 núcleos. Cada núcleo versa sobre uma área do direito. Aqui hoje nós apresentamos direito militar e recuperação e falência. Mas nós temos, por exemplo, direito do trabalho e processo do trabalho, que também já se apresentou, direito previdenciário, direito tributário, direito civil. Nós temos aqui direito eleitoral, direito digital, desportivo. Enfim, nós temos 16 núcleos que estão no organograma do nosso departamento cultural. Eu queria aproveitar o ensejo, doutor Felipe, e dizer para vocês, acho que é importante a título de conhecimento, nós tivemos uma recente mudança na atual gestão da OAB Guarulhos, nesse organograma do departamento cultural. Anteriormente, nós tínhamos presidente, secretários e membros. Hoje a nomenclatura ela mudou um pouquinho. Então hoje nós temos presidente e vice-presidente, tiramos portanto a figura do secretário, e cada um dos representantes dos núcleos anteriormente era reconhecido como vice-presidentes. Hoje todos eles são coordenadores de núcleo. Acho que é importante a título de conhecimento. Com certeza. Então, por hoje é só. Eu agradeço a participação de vocês, de estarem aí nos acompanhando, tanto pela TV Guarulhos como pelo Facebook da OAB Guarulhos. Até logo, até o próximo programa. Obrigado.